Hum, Então, então é triste. é. Então tá, então a gente já vai começar, vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, É, pessoal, como é que é o tipo de apresentação? Tipo, você tem que falar o é, que eu faço, essas coisas? só isso. Você só falou o que que faz e tal, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Vidas Podcast, meu nome é Lourenço Franzato. E hoje estamos aqui com o André. André, fala o que que tu faz, o que que você é, pra galera te conhecer um pouquinho. Eu sou aquele cara esquisito que assusta as velhinhas na igreja. Sou aquela pessoa que gosta de criar caos nas coisas, mas nas horas vagas eu trabalho com desenho, eu sou ilustrador, sou vocalista e sou escritor também. Essencialmente é Hum, isso que eu faço. Pô, que da hora, mano. Cara, eu também sou escritor, então é bem interessante Uhum, conversar com alguém que é escritor também. Quanto uhum. tempo você demora para escrever um livro? Por conta Puta, que eu já vi, demora. né, que você Eu já não publicou e sei. tal. Não, depende muito do projeto, porque assim, o que eu publiquei foi uma HQ, né? Mas eu tô escrevendo um livro, eu tenho uma outra HQ que eu tô Uhum. escrevendo, então assim, eu já cheguei a ser convidado a escrever coisas para a empresa e não é a mesma dinâmica do que você escrever para você, então é muito difícil dizer assim, ah, demora tanto tempo, saca? Tem coisa que demora 3 anos, tem coisa que demora 6 meses, sabe? Muito difícil colocar assim. Eu não gosto de mensurar nem quando eu faço desenho, que é uma coisa que eu faço há 14 anos, então. Depende muito do que você se propõe a fazer, o quanto é difícil, quanta pesquisa requer. Eu gosto sempre de manter um espaço em aberto para isso. Eu gosto de dizer assim, vai estar pronto quando estiver pronto. Ah, cara, eu entendo. E deve ser complicado para trabalhar para empresa, por conta que as Uhum. empresas podem não entender como é que funciona, né? Então, às É, vezes, querem um prazo mais rápido do que você pode fazer. normalmente isso está muito ligado com a ideia de você educar o teu próprio cliente, não de uma forma arrogante, mas todo profissional tem meio que fazer isso, sobretudo quando o cliente ele não sabe e não tem o conhecimento de causa, né? É uma das críticas que eu faço aqui no Brasil, que boa parte das empresas que pedem arte não tem um diretor de arte que sabe ilustrar, que sabe pintar. Sempre um cara que, eu tenho um bom senso de estética, sabe? Nunca trabalhou fazendo ilustração e aí acaba. Isso é uma realidade muito comum. São poucas as empresas que eu trabalhei que não tinham isso. Então, assim, então cabe a você, muitas vezes, na hora que você vai negociar com a pessoa, você sentar com ela, ó, funciona desse jeito. Eu, normalmente, pela experiência, eu já faço isso na primeira reunião. Ó, eu trabalho assim, esse é meu processo, e isso reduz dramaticamente, assim, a quantidade de problemas que você vai encontrando ao longo do tempo, né? Eu entendo, pô. Eu já quis fazer um mangá, tá ligado? Mas Hum, mangá, mano, é muito complicado, ainda mais aqui no Brasil, sabe? Por conta ah. que, além da arte, ainda tem a divulgação. E mangá brasileiro é uma coisa que não é muito bem visto pelos próprios brasileiros. Eu Então, discordo é um pouco. meio Eu discordo complicado. um pouco. Desculpa, eu não quis te interromper. Eu Ah, discordo um de boa, pouco. de boa. Se eu fizer muito isso, você pode me cortar, tá? Ah, tranquilo, tranquilo. Ah, é um debate, né, mano? Então é interessante uma conversa. Eu discordo disso pelo seguinte: o mangá, ele não é popular aqui no Brasil quando é feito por brasileiros, porque boa parte das pessoas que estão produzindo isso não são profissionais. Uhum. Mas eu sou ilustrador há muito tempo. Você ser ilustrador não é diferente de você ser um quadrinista. Saca? Você pega a quantidade de conhecimento que tem. Aliás, é uma coisa que tá na raiz disso. A quantidade de conhecimento que uma pessoa se propõe a ter para fazer um trabalho sério é muito superficial. Muitas vezes o que acontece é um fã inveterado daquilo. Ele fala, puta, eu queria fazer o meu. Aí ele vai lá e tenta fazer o dele. Aí ele vai chegar na empresa, ele vai encontrar coisas como, tá, mas para qual que é o público isso? Onde que eu quero colocar isso? Como que vai ser o retorno? Muitas empresas, às vezes, contratam pessoas pela quantidade de views que ela tem no canal do YouTube ou então no Instagram dela. Tem mais a ver com a popularidade da pessoa do que necessariamente o conteúdo que está dentro. Então, assim, é muito difícil você dizer assim, não é bem visto no Brasil. Se não fosse bem visto no Brasil, se a arte, em geral, eu acho um argumento muito perigoso esse, porque se a arte não fosse bem vista no Brasil, a gente não consumia ela compulsivamente. Só você vê a quantidade de gente que assiste The Boys, assiste Netflix, assiste The Witcher, joga videogame. A cultura, a arte é bem vista no Brasil. O problema é que ela não é bem produzida no Brasil. Normalmente, uma das razões é essa, porque as pessoas que querem produzir esse tipo de conteúdo, elas não têm a procura pelo conteúdo, elas não se interessam em aprender marketing, por exemplo. Elas não aprendem como você manter uma empresa.
A pessoa entende que se limita a, eu sei desenhar, eu sei fazer um roteiro legal, meus amigos gostaram do meu roteiro, sabe? Você tem que fazer uma curadoria. Você pode perguntar para qualquer cara que já esteja muito tempo no mercado, ele vai falar isso. Eu tomei não minha vida inteira antes de conseguir. Tem gente que demora 10 anos para engatar. No meu caso foi isso, 10 anos, para eu começar a ter uma estabilidade para eu poder fazer, não só porque a minha competência artística estava envolvida, mas também porque minha maturidade, a minha noção de como fazer o trabalho do ponto de vista comercial. Maturidade artística também é uma coisa que existe, sabe? Então, assim, são muitas camadas para dizer isso não funciona, sabe? É, Ele funciona, mas você sim. tem toda uma cultura que você tem que levantar aí para fazer funcionar, entendeu? Mas o que eu tava falando mesmo é a arte dos mangá brasileiros, tá? Que não é muito bem Uhum, visto aqui, os mangá brasileiros e tudo mais. E você conhece bem e tal, eu acho que você conhece bastante mangá e tal. Então, uhum. você conhece algum mangá brasileiro que fez sucesso aqui no Brasil Não, ou não? não Não? conheço. Não. Pô, mano, pô, isso é até bem triste, né? Isso é até Não, triste. mas é exatamente isso que eu tô falando. Uhum, Boa parte das pessoas que se envolve nisso é porque é entusiasta, não é profissional. sim, Isso sim. acontece com banda também. Quantidade de banda que acha que é super profissional. O meu melhor amigo, ele é dono de bar. O que ele mais escuta é do tipo, mas a qualidade disso aqui você tem que pagar tanto para você receber a gente. Aí a primeira pergunta que ele faz é, tá, me fala um case de sucesso, me fala qual gravadora assinou com vocês. E muitas vezes é uma gravadora, assim, tipo, muito pequena, que pouca gente conhece, sabe? E os caras se baseiam única e exclusivamente no entusiasmo dele, na qualidade do trabalho deles, do ponto de vista deles. Não na qualidade deles, do ponto de vista do mercado. Tipo, Uhum. vou dar um exemplo sobre o mangá mesmo. O mangá, ele tem uma cultura que tá, que tá implícita ali. E acho que isso até vai servir pelo contexto daquilo que você tá falando, é injusto ou não é legal. É tipo, primeiramente, mangá é uma coisa japonesa. Se você quer desenhar mangá do jeito que o japonês faz, você tem que conhecer como é o Japão. Diga-se de passagem, a primeira coisa que eu queria ter sido era mangaka, e eu fui para o Japão para conhecer. Eu morei lá por um ano para conhecer como é que é a mente do japonês. E isso não é suficiente, diga-se de passagem, mas eu fui lá fazer isso. E antes que as pessoas eventualmente falem, não, mas você teve dinheiro. Não, eu ganhei um intercâmbio. Eu fui atrás, eu consegui um intercâmbio e eu fiquei com um ano com tudo pago pela faculdade. Então, assim, o, o lance do mangá, ele começa na Segunda Guerra Mundial. Já existia o mangá, por assim dizer, como arte, como expressão artística, mas no final da Segunda Guerra Mundial, você tinha um país que estava devastado, sem moral, porque o país que perde guerra perde toda a moral, e as pessoas precisavam reconstruir o país. Você não tem tempo para nada, exceto trabalhar. Então, assim, os domingos eram para a família e o resto você passava 11 horas por dia na empresa, tentando fazer as coisas funcionarem. Ninguém tinha dinheiro para nada. Então, o cinema era muito caro. Então, a diversão que tinha na época era você ler histórias em quadrinhos, porque era uma mídia muito barata de se Uhum. produzir. Então, algumas pessoas fizeram, e não era assim, tipo, vamos produzir em massa. Não, eles tinham locadoras, e é uma coisa bem comum, locadora de mangá no Japão hoje. Você tinha locadora, não sei se hoje ainda tem, posso estar falando bobagem, mas o ponto é que na época tinha locadoras. E é, você ia lá, alugava o mangá, você lia. O tempo que você tem, de quantos anos você tem? Perdão, a pergunta. Eu tenho 22 anos. Você tem 22. Então, assim, em 2009, você ainda era girino, você ainda era menininho, certo? Uhum. Sim. 2009 aconteceu uma coisa muito semelhante ao que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Tipo, todo mundo ficou sem dinheiro, crise econômica. É o que está acontecendo agora na pandemia, muita gente está perdendo dinheiro. A diversão que essas pessoas têm era rápida. Na mesma época, em 2009, quando teve a crise econômica, o que eu até comentei com um amigo meu, falou assim, vai explodir o mercado de mobile, porque o iPhone está saindo, tem alguns joguinhos no iPhone, e o potencial é muito grande. Então, um monte de empresa explodiu na época. Por quê? Porque era o que dava você fazer pegando o metrô para ir para o trabalho. Entendeu? Porque estava todo mundo tentando manter as economias. Saca? A mesma coisa acontece no Japão. Aí você tem uma indústria que basicamente é toda a cultura, toda a absorção de cultura você tem daquele espaço. A indústria cresce, as pessoas têm isso já culturado porque seu pai lia, sua mãe lia, seu irmão lia porque era a única coisa que dava a fazer. Você cresce escutando isso, você cresce lendo isso. Então, pro mangá ser um mangá no Japão, uma das maiores indústrias de entretenimento do Japão é o mangá.
Para isso acontecer, você tem uma cultura por trás. Você tem uma necessidade por trás. Você tem uma fomentação por trás. Aqui, a gente não tem mais do que entusiasmo. O que não é ruim, mas não é suficiente. Você não a galera do mangá não foi o pai que trouxe o mangá, o pai não lia, exceto se você é de uma família que já tem isso. Talvez o videogame hoje, talvez as próximas gerações isso aconteça, porque as pessoas que estão virando pais hoje, pessoas da minha idade, elas liam mangá quando eram jovens, mas isso não necessariamente formou o caráter delas. Isso não Uhum. necessariamente formou as pessoas que elas são. Então, Sim, sim. quando uma pessoa diz assim, a arte é mal vista, ou esse grupo não é muito dificilmente um grupo é mal visto, porque não tem nada, eles não fizeram nada, eles não bateram no mendigo sabe, não fizeram propaganda política, não, sabe, não é sobre isso. Se trata de, é uma indústria, para você fazer uma indústria, ela precisa ter capital de giro, para alguém investir nisso, aquilo precisa dar retorno. Então, quando uma pessoa fala que ela não é bem vista ou que ela não é valorizada, ela não está pensando nesse contexto. Você Uhum. pode, muitas vezes, trata-se muito de qual é o retorno dessa porra, porque o cara vai pegar o dinheiro dele, ele vai colocar nesse projeto, e se esse projeto não vingar, ele tem prejuízo, e ele tem que arcar com esse prejuízo, porque depois as contas dele desbalanceiam. Você tem uma empresa, você tem muito gasto. Você tem muito gasto, você precisa ter investimentos certeiros. O cara não vai fazer esse investimento num garoto ou numa garota que gosta muito de mangá, tem um roteiro bacana, mas não tem popularidade ou não tem espaço. Por isso que é tão difícil. Não se trata só, a pessoa desenha bem ou ela escreve bem. Trata-se de toda uma gama. Como que essa pessoa trata os fãs dela? Como que essa pessoa é vista no mercado em geral? Quais os projetos que essa pessoa já emplacou? Por isso que muitas vezes nas empresas de quadrinho americanas, o cara, antes de botar você pra fazer uma capa, ele bota você fazer um monte de teste. Aí depois desses testes, você passa um tempo fazendo página de quadrinhos para ajudar a empresa no contexto, chama filler. Isso, tipo, por exemplo, você vai fazendo cenários, você vai ajudando. Aí o cara vê, sentiu firmeza no seu tempo, sentiu firmeza no coisa. Aí, pô, a gente tem uma história aqui, a gente quer que você desenhe. Não é tipo, esse cara desenha bem pra caralho, vamos botar ele pra fazer esse trabalho. Entendeu? Uhum. Então é Sim, sim, muito, é. muito difícil. Ah, mano, eu entendo. E o que você falou, mano, faz total sentido. Por conta que a galera, tipo assim, tem gente de 14 anos, tá ligado? Uhum, Fazendo mangá e tal, e eu tenho certeza que essa galera não tem o conhecimento que deveria ter uhum, pra fazer um mangá profissional nem nada, entende? Então, uhum, é uma coisa que normalmente é só gente que gosta e fala assim, pô, eu leio muito mangá, então eu uhum. consigo fazer. Só que na Sim, prática, na prática é muito difícil. Cara, é muito sim. difícil. Tem um Se bagulho fosse, de ângulo e tudo mais, né? Então é muito complicado. se fosse fácil, esse é o ponto. Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. Uhum. Agora também, se fosse fácil, todo mundo estivesse fazendo, a gente não ia dar valor. Sim, sim. Sabe? Então Uhum. você. O lance de ser difícil faz parte do processo. Se você faz um negócio e só é fácil pra você, ninguém vai dar valor pra aquilo. Pessoas dão valor pra aquilo que é autêntico, aquilo que não é fácil. Entendeu? Por Uhum. isso que é uma coisa que eu vejo nos meus próprios alunos. Eu estou dando aula, o aluno fala assim: eu tive dificuldade. Aí, na hora que ele teve dificuldade, eu sei automaticamente que o que ele está me dizendo é assim: eu parei quando encontrei um problema. Se você está aprendendo e você está fazendo uma coisa que você não tem dificuldade, você não está aprendendo, você só está reproduzindo, você só está fazendo. E eu acho que o grande problema do, do- da nossa geração, essa que está vindo, a minha geração, inclusive, é a frase: você pode fazer o que você quiser. Ponto. Você não pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser se você se esforçar. Sim, isso, isso, aliás, deveria ser bem óbvio, né? Só que a galera, tipo assim, elas falam, pô, eu posso fazer o que quiser. Mas a partir do momento onde tiver difícil pra mim, eu já desisto, tá Uhum, ligado? É tipo assim, hoje em dia, infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que o pessoal tá meio. Também, como que eu posso te dizer? Como que eu posso falar, caralho, quase gaguejei aqui. Então, como que eu posso falar? Como é que eu posso falar? A galera tá tipo, beleza, beleza, eu vou fazer o que eu quero.
Só que, ao mesmo tempo, eu só quero aprender a parte fácil, sabe? Eu só quero aprender a parte fácil. Quando chegar na difícil, eu já desisto. Isso é um problema grande. E eu acho que isso tem. Bom, tem várias coisas aí. Você pode, falar, você pode fazer qualquer coisa, é a mesma coisa que dizer, seja você mesmo, sabe? Tipo, o que é ser eu mesmo? Eu não sei quem que eu sou, sabe? E parte disso é você descobrir isso, saca? Eu vejo muitos. Os artistas que a gente gosta, os caras que são foda. Se você prestar atenção na história de vida deles, que é uma coisa que pouca gente faz, você vai olhar só pro cara quando ele já tá no auge, quando ele já tá fazendo os trabalhos para aquelas empresas X, você não sabe o que que esse cara passou para ele fazer isso. Esses caras não pegaram e cuspiram um talento quando eles nasceram, sabe? Tipo, o menino saiu limpo da mãe dele, todo, tipo, com uma coroa de louros na cabeça. Isso não funciona assim, sabe? O cara teve que se fuder. Só que histórias de quem se fode só são legais quando você tá vendo aquele filme de drama, sabe? Não, você não quer saber do que o cara se fudeu, você quer saber o que o cara sabe fazer hoje, entendeu? Você não quer ver os desenhos dele quando ele era criança e não sabia desenhar direito e fazer os garranchos pros pais, sabe? Pra, ó, mamãe, papai e o cachorro, sabe? Você quer ver você quer ver o produto final, você admira aquele cara por causa do produto final dele. E ele não vai postar os dias de merda dele. Ele não vai postar os desenhos ruins. Ele vai postar os desenhos que dão certo. Então, ele vai postar os roteiros que dão certo. E são poucos os caras que falam em público o quanto eles têm dificuldade para as coisas, porque eles estão vendendo um produto também. Trata-se disso, sabe? Tipo, é uma discussão sobre que eu vejo muito assim, as pessoas falam sobre os corpos impossíveis dos atores de cinema. Mas é claro que é um corpo impossível. É um produto que eles estão vendendo. Não é questão de você gostar ou não daquilo. Eles estão vendendo aquilo. Então eles vão virar pro cara no contrato dele e falar assim: você tem que parecer um fisiculturista para você aparecer no filme do Thor. A gente vai botar você para fazer treino, mas você tem que ter esse peso, você tem que ter esse tamanho, você tem que ter esses músculos. A mulher também vai ser, ó, você quer fazer esse papel, você vai ter que ter essa aparência para fazer esse papel. Não é uma questão ideológica, é uma questão de marketing. A pessoa não precisa participar do filme de super-heróis se ela não quiser ser daquele jeito. Só que isso tem consequências no mercado também. De novo, eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, estou dizendo que as coisas funcionam desse jeito hoje. Entendeu? Então, certas exigências as pessoas levam para o lado pessoal. E aí surgem frases como, é mal visto, não é legal, ou não vende. Não vende porque não tem uma cabeça de marketing atrás. A própria HQ que eu fiz com uma banda, tem reconhecimento internacional. E esse reconhecimento internacional certamente ajudou a vender o projeto. Entendeu? Tipo, não é só o roteiro ser bom, não é só os desenhos ser bom, é tipo, ó, o André é um cara que já trabalhou para essa empresa. Naquela época eu já tinha trabalhado fazendo RPG do Conan, já tinha feito o Nerdcast de RPG. Se fosse um cara que nunca apareceu na vida, esse cara desenha bem. Ia ser mais difícil a gente placar uma Dark Side. Entendeu? Então, pode falar. Foi mal, foi mal interromper. Não, é que eu falo demais mesmo, pode me interromper. Não, é que às vezes a galera dá uma pausa e daí eu penso, tá, será que a pessoa acabou, será que não? Relaxa. Daí, de boa, de boa. Então, sobre essa coisa do RPG, eu vejo que um monte de gente que produz histórias, mangás e tudo mais, joga RPG. Tu acha que jogar RPG ajuda muito na criatividade? E tipo, mano, é que eu já quis jogar RPG, só que eu não sei jogar, mano. Eu não sei jogar e eu não sei como que eu começo pra jogar, tá ligado? Eu tô aí querendo jogar com meu primo e com meu irmão faz 7 anos. Todo ano a gente fala, pô, vamos jogar, vamos lá. A gente cria as coisas e depois nunca mais joga. Mas você leu os livros de RPG? Cara, eu vou. Claro, né, mano? Eu quero ler, eu vou ler, né? Mas você comprou os livros? Você comprou os livros pra jogar? Não, eu queria ler online, tá ligado? Não funciona assim? Não dá? Não funciona? Não. O RPG, ele é um. Só pra galera que é leiga, tipo, o RPG, ele é um jogo de interpretação. É roleplay game, né? Roleplay é você criar um personagem e você interpretar ele.
né? Então, essencialmente, vai ter uma pessoa contando uma história e as outras pessoas vão interpretar os personagens dela dentro do contexto do que acontece. O cara vai falando o que vai acontecendo de acordo com as escolhas dessa pessoa. A primeira coisa que eu sugiro você fazer é comprar um livro de RPG de um sistema que te atraia, tipo, qual mundo que você quer ir? Você quer num mundo medieval? Eu começo no Dungeons and Dragons, que é tipo o RPG mais conhecido, mais simples de jogar. E tem um RPG brasileiro, que é o Tormenta também, que é bem legal. E aí você tem sistema de tudo. Tem sistema que fala sobre o universo em que vampiros e lobisomens existem. Você tem sistemas em que você pode que você pode jogar em Star Wars. Você tem todo tipo de sistema que você pode jogar. O RPG é uma das melhores coisas para estimular a tua criatividade, porque você basicamente tá com pessoas ao seu redor constantemente imaginando situações e como sair delas, né? Então, eu acho que a melhor coisa para um ambiente criativo, fora ler e fora se interessar por cultura, é isso. Se você está há 7 anos querendo jogar, a minha recomendação é começa sozinho. Sabe, vai numa livraria, compra um livro básico do Dungeons and Dragons e leia, vê como é que funciona o sistema, chama pessoas que gostariam de aprender também e façam seus jogos. Saca? Eu aprendi assim, meus amigos aprenderam assim, a gente lê os livros e foi jogando. Da hora. Esse ano eu ia aprender a jogar, né? Eu chamei umas pessoas que sabiam jogar e tudo mais para a Uhum, gente fazer um podcast onde eles me ensinariam a jogar e tudo uhum, mais. E a gente jogaria aquele Call of Cthulhu, sabe? uhum. Então, daí a gente jogaria. Só que acabou não dando. Seria da hora, mano. Call of Cthulhu parece ser bem interessante. Parece ser uma coisa É divertido, divertida. é Ah, mano, divertido. que legal. Pretendo fazer isso daí, eu acho que é legal. E pelo que eu vi, é um sistema bem simples, que a iniciante joga, ou Sim, não. sim. Ah, pô, que legal, mano, que legal. Eu pretendo jogar, eu pretendo até por conta que coisa, tipo assim, de suspense é bem melhor do que RPG de aventura, assim, é uma coisa que eu curto, tá ligado? Por conta que, Hum. tipo, dá um clima da hora, sabe? Dá um clima legal. E, aliás, você falou que tu foi pro Japão. Uhum. Cara, como é que foi? Como é que foi essa sua experiência? Deve ter sido Ah, da hora demais, pô. foi legal, tipo, que nem eu falei, a minha ideia quando eu comecei a ter a ideia de que eu queria realmente ir pro lado da arte, era trabalhar com mangá. Naquela época a internet não é o que a internet é hoje, tá? A gente não tinha esse acesso que a gente tem a conteúdo constante, sabe? Os sites eram mais pontuais, né? E não tinha um lugar onde todo mundo se encontrava, tipo Facebook e Instagram. E o resto é resto, sabe? A internet tinha muito, muito site pontual, né? E dentro da arte a gente tinha os fóruns, né? Mas antes desses fóruns surgirem, eu tinha 21 anos, tinha mais ou menos a tua idade, e eu nunca tinha nem tido um emprego na minha vida. Eu era completamente verde, não sabia nada da vida, nunca tinha. Porque parece que eu tô sendo extremamente condescendente quando eu falo isso, e eu talvez até algumas pessoas possam interpretar depreciativo, mas, cara, até os 17 anos, pensa, com 17 anos, 10 anos atrás você tinha 7. Você era um Uhum. menino. Sim, sim. Saca? Pra mim, eu tô com 38 anos. Há 10 anos atrás, eu tinha 28. Eu já tinha vivido bastante coisa, Sim, sabe? sim, 10 senhor, anos não antes, eu tinha tinha vivido 18. nada. Exato. Então, assim, até a noção de tempo que você tem é diferente. Tipo, quando você tá com 20 anos, metade da sua vida você foi uma criança. Quando você tá com 40, metade da sua vida você foi um adulto. É outro contexto. Então, é muito engraçado que eu não tenho como te explicar pessoalmente, eu não tenho como te explicar o que é ter a minha idade. É outra percepção de universo, sabe? Então, com 20 anos, eu posso dizer seguramente, não sabia porra nenhuma da vida, sabe? E Uhum. dificilmente uma pessoa de 20 anos sabe, porque você acabou de começar a ter espaço para fazer suas próprias escolhas, né? Mas tinha uma coisa que eu queria muito, era
era me envolver com arte, e como eu gostava muito do Japão, eu sempre gostei, consumi muito mangá, eu sou da época dos mangá dos anos 90, então até hoje meu desenho favorito é o Yu Yu Hakusho, meu artista de mangá favorito é o Yoshihiro Togashi, eu já tinha tido contato com Akira, já tinha tido contato com Cowboy Bebop, todos, Evangelion, uma cacetada de anime muito foda naquela época. Alguns que são mais underground, tipo Scaflowne, eu recomendo muito que a galera que gosta de mangá e anime assista Scaflowne. Esses animes de hoje não me interessam muito porque a qualidade do desenho é outra, sabe? Tipo, me parece mais industrial, né? E eu posso até dissertar um pouco mais sobre isso depois, mas à medida que o tempo passa, a indústria ela vai ficando cada vez mais ampla e quanto mais ampla, mais simplificada ela fica. Ela não fica tão especial, né? Então, eu sou da época que o anime e o mangá eram coisas mais artísticas do que necessariamente comerciais globalizadas. Não existia anime com 1000 episódios, saca? Então, eu queria muito aquilo, porque os quadrinhos americanos, eles eram legais, mas eles eram um pouco superficiais para mim, salvo algumas exceções, como Sandman e Cavaleiro das Trevas e algumas coisas assim. Para mim, os roteiros eram muito focados numa indústria, né? E o mangá, ele tinha muito essa coisa, especialmente no quadrinho americano, ele tem essa característica maniqueísta, né? Ele fala sobre o bem contra o mal o tempo todo, sabe? E os quadrinhos mais... Hoje já é muito diferente isso, tá? Eu tô falando daquela época, anos 90, início dos anos 2000. Eu fui para o Japão em 2004, tá? Então, assim, eu gostava do fato de que os personagens principais, os heróis, eles tinham, às vezes, ideais menos altruístas do que os vilões. O vilão muitas vezes estava mais certo do que o herói, certo do ponto de vista do que é moral, sabe? É, o... Eu gostava muito da ideia de que, às vezes, a história não acaba bem. Eu gostava muito do fato de que existem mangás sobre cozinheiros, existem mangás sobre futebol. Não que eu goste de futebol, detesto futebol, mas, tipo, existia mangá sobre isso, sabe? Então, assim, você tá falando da vida mais do que tá falando do que é certo e errado. É por isso que Game of Thrones, pra mim, fez tanto sucesso. Game of Thrones fez muito Sim. sucesso até o ponto em que ficou maniqueísta. Quando acabaram os roteiros da sétima temporada lá, na quinta ou sexta temporada, acabou a parte dos livros, eu não sei qual temporada que acaba, mas acabou a parte dos livros. De repente eles viraram um Senhor dos Anéis ali. É um épico, as Sim. pessoas são heróis. Tem um Jon Snow que ele se apaixona pela menina, aí a menina ela fica má da noite pro dia sem nenhuma boa razão, sabe? E aí, puta, cara, que brochada que é aquela porra. Era legal quando você não tava esperando o cara que o cara vai lá e derruba uma montanha no chão e ele é todo cheio de si, e o ego dele fode com ele, o cara pega e esmaga a cabeça dele, sabe? Isso é legal, porque a gente faz essas cagadas. Você nunca jogou Dark Souls, você tá falando, puta, agora vamos matar esse cara. Aí você tá faltando isso aqui do life do cara, aí você começa a comemorar, só que você viu que você não deu a espadada final, o cara vai lá, pega você, esmaga você e você morre. Você fala, puta, vai tomar no cu, sabe? É mais ou menos isso, sabe? Então, e isso é o que me apaixonou no mangá na época. É disso que eu gosto de escrever hoje, né? E então eu virei pra minha mãe e falei assim: eu quero ir pro Japão. Aí minha mãe, a primeira coisa que ela falou é: tá, mas com que dinheiro que você vai pro Japão? Você não tem nem emprego. Eu nunca tinha tido emprego na minha vida, sabe? Eu era completamente fora da realidade, né? Eu nunca tinha pago um boleto na vida. E na minha ingenuidade, eu não sabia mais do que o próprio mangá tinha me ensinado. Eu vou fazer isso até o final, sabe? E aí, na mesma semana, um amigo meu falou: ah, tem essa menina que ela foi pro Japão, ela fez intercâmbio lá, e vou botar vocês dois pra conversar e tal. Eu conheci ela. E aí a gente fez amizade, e ela me falou: ah, não, tem um intercâmbio que a faculdade tem, e eu fiz uma prova e fui. Na época, falar inglês
Era uma coisa muito pontual. Poucas pessoas falavam inglês. Não era uma coisa muito culturalmente necessária. Estava começando a ser necessária na época. E eu sempre gostei de línguas. Então, eu comecei a estudar inglês com 12 anos. Eu pedi para minha mãe me botar no inglês. E eu, com 16 anos, já falava fluente. Então, porque era uma diversão para mim mesmo. Eu entrava nos prompts de comando dos jogos que eu jogava no computador, do Duke Nukem, saca? E ficava mudando, traduzindo por diversão. Passava horas fazendo isso. As músicas, eu gostava de ficar traduzindo as músicas. Então, eu aprendi muito inglês jogando videogame. E aí, eu acho que a única época que eu realmente precisei estudar inglês de verdade foi quando eu peguei a parte do avançado, sabe? Então, eu falava inglês fluente. E aí, quando cheguei para fazer a prova, eu descobri que era uma prova de inglês. Tipo, eu gabaritei a prova. Eu nem precisei me esforçar muito, então foi muita sorte, né? Passei, e aí a faculdade falou, ó, você só tem que cuidar da passagem e do visto. Do resto, a gente paga tudo. Aí eu virei pra minha mãe, aí minha mãe conversou com meu pai, aí, deram um jeitinho e eu fui morar no Japão por um ano. Que da hora, mano. Mano, que incrível, que incrível. Eu até fico imaginando a reação dos seus pais, tipo, A pai, minha mãe mãe, eu vou pro chorou na Japão. hora. Minha mãe chorou. Ela ficou assim, você não tem nem emprego, arranja alguma coisa pra fazer, vai, fica pensando essas coisas. Quando, uma semana depois, eu cheguei com um papelzinho, a mãe, passei. Aí minha mãe, que? Meu filho vai pro Japão e tal, não sei o quê. E, e aí foi isso. Aí a experiência de ficar lá foi muito interessante em vários aspectos. Eu aprendi o que é ficar sozinho, porque é legal nos primeiros 4 meses. Eu fiquei 10. E, tipo, nos primeiros 4 meses tudo é novidade, aí é bacana. Quando tudo vira rotina, aí você começa a lembrar dos seus amigos, você começa a lembrar do que faz falta, porque japonês tá que nem brasileiro, sabe? Um pequeno detalhe, por exemplo, as festas lá, os convites para as festas, quando eles convidam você para ir num rolê, eles te mandam um recado, o recado tá escrito quando começa e quando termina. Eles já esperam que Cara você do vá embora céu. para casa no seu horário. Aí tem várias diferenças, assim, tipo, até o jeito que o japonês bebe é diferente do jeito que o brasileiro bebe, sabe? Tipo, o tipo de comemoração, o tipo de coisa que são legais, sabe? Os tipos de coisas que não são legais. O próprio preconceito funciona diferente lá com algumas coisas, as próprias noções positivas e negativas do que é certo e errado funcionam diferente, né? O que eu acho que eu tirei mais dessa experiência foi isso. Eu consigo hoje observar melhor as pessoas, baseado na natureza delas, do que necessariamente na etnia ou no lugar que elas vêm. Você pode fazer contextos, essa pessoa se comporta assim porque ela cresceu ali. Então, um exemplo, eu sou paulistano. Paulistano não, eu sou paulista. Eu nasci em Piracicaba, sou do interior de São Paulo. Eu detesto a minha cidade natal. E Ah, eu entendo. o que eu achei engraçado é que as pessoas da minha cidade, elas se referiam muito a mim, quando se referiam negativamente, do mesmo jeito que as pessoas se referem a curitibano. Fala que curitibano é fechado, que é muito, que fala atravessado, que não sei o quê. E eu vim morar em Curitiba. Cara, eu nunca fui melhor tratado na minha vida do que quando eu morei aqui. Sim, sim, mano. É É maravilhoso esse extremamente lugar. assim. Sim, sim, eu sei como é que é, né? Eu era de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e daí é muito Hum, curitibano pra lá, tá uhum, ligado? E os caras são super gente boa, tá ligado? Os uhum, caras recebem todo mundo, e sim, não é esse clichê que a gente tem aqui em São Paulo. Não tem nada sim, a ver. sim. O curitibano, ele não gosta de se abrir se ele não conhece a pessoa. E quando ele é direto. Ele é o curitibano, ele não fala em rodeios, ele fala o que ele pensa. E eu sou assim. E a razão pela qual as pessoas não gostavam de mim na minha cidade natal era essa. Porque eu falo sem rodeios. Porque eu não gosto de. Eu acho desonestidade quando você fica tentando ser legal só pra pessoa não ficar chateada, sabe?
E às vezes você está ajudando mais do que atrapalhando quando você fala algo com honestidade, né? E às vezes você está atrapalhando quando você só quer deixar a pessoa feliz, sabe? Então eu achei interessante isso, sabe? Eu entendo por que Curitibano é assim. Ninguém me falou que Curitibano é assim. Eu só percebo isso. Eu acho engraçado que as pessoas daqui muitas vezes falam, mas você não é curitibano? As pessoas acham que eu sou curitibano, né? Eu entendo. Eu sei como é que é, eu sei como é que é, mano. Mas no meu caso é mais catarinense, tá ligado? Mano, eu nem sei como é que é um catarinense direito, por conta que, tipo assim, como eu vivi lá a minha vida inteira, cara, catarinense é aquilo, entendeu? É aquilo que eu vivi Uhum, minha vida toda, entende? uhum, É aquilo que eu vivi minha vida toda, eu não faço ideia. A galera fala, pô, tu tem sotaque, eu nem sei como que é o sotaque de lá. Até por uhum, conta que você nunca vai identificar o seu próprio sotaque, né? É bem complicado. Opa, uhum, então, até por conta que você nunca vai saber seu próprio sotaque. Mas é uma coisa muito louca, né, mano? É uma coisa uhum. muito louca. É uma coisa muito louca e... mano, mas é até da hora, tá ligado? É até da hora e tal. É. Mano, me diz uma coisa. Peraí, você tinha uma coisa pra falar? Você tinha uma coisa pra Não, não, é falar? tipo, não, Ah, você me tá. perguntou da experiência, eu fui falando, mas pode Ah, perguntar. tá. Não, não. Eu ia te falar, mano, aliás, seus desenhos são muito bons, cara. Parabéns, Obrigado, parabéns mesmo. São obrigado. bons demais. Cara, e quanto tempo tu demora pra fazer eles? Por exemplo, ontem eu te falei do Terry Silver, né? E, Hum. cara, e do Crazy também, tá, pô, tá incrível, tá incrível. Quanto tempo você demora pra fazer? É Aliás, é aquilo que eu te falei aliás, ontem. tá. Perdão, aquilo que eu te falei no começo, tipo, Ah, sim, depende. depende, é. Uhum. Aham. E, aliás, eu vi que você já marcou muita gente de Cobra Kai, e algum deles já te falou alguma coisa ou nunca? Ah, eles compartilharam o trabalho. O Cholo Hora, Mariduena me segue. pô, mano. Pô, que O, incrível. é, Incrível. o, alguns deles, o Martin Cove, ele compartilhou no perfil dele, no stories dele. Ai, como é que é o nome dele? O produtor da série, ele, ele colocou no perfil dele duas fanarts que eu fiz. Isso deu bastante. Eu ganhei, acho que eu tinha 8.000 seguidores, eu tô com 12.500 por causa desse negócio. Os caras Nossa, gostaram, aí publicaram. Isso foi num raio de umas 3 semanas. Eu praticamente dobrei. Não dobrei, eu ganhei 50% a mais de seguidores, né? pô, que da hora, mano. Então foi um bom investimento popular e ao mesmo tempo foi uma boa diversão. Mano. Aliás, tu obviamente deve vender, né, os desenhos e tudo mais. Hum. Então, cara, quanto que você ganhava no começo, tá ligado? Tipo, quando você começou a ganhar, quanto você cobrava pra desenhar? Cara, eu acho que é uma pergunta um pouco difícil. É, Se não então, quiser falar, tá? Não não, precisa. não é isso. Eu acho que é melhor eu não falar nem números, porque a gente tá falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás, R$ 300 não é a mesma coisa que R$ 300 hoje, Sim, sim. entendeu? O que eu posso dizer é que, assim, a minha percepção do que é dinheiro, é, ela se tornou muito respeitada ao longo do tempo. Então, assim, dinheiro, apesar da minha família ser uma família tranquila financeiramente, vamos botar assim, nunca me faltou nada, nunca passei fome, isso nunca aconteceu comigo, tá? Ainda assim, o meu pai e minha mãe nunca facilitaram as coisas. Ó, você quer alguma coisa para você, você vai ter que pegar, vai ter que correr atrás. Então, qual o que aconteceu com a viagem para o Japão? Se eu quisesse ir para o Japão, virasse papai, mamãe, eu quero ir para o Japão, eles não iam pagar para mim, entendeu? Eu acho que até a passagem eles deram um jeito, porque eles viram que eu fiz o esforço de ir atrás, saca? Então, assim, quando eu comecei, eu voltei para o Brasil com a ideia na cabeça de que inclusive foi no Japão que eu decidi ser artista. Eu conheci uma artista de mangá e foi uma coisa que ela falou para mim que eu nunca vou esquecer. Eu virei para ela e falei assim: quantas horas por dia você trabalha nisso? Ela falou 15. E aí eu pensei, a única coisa que eu conseguiria fazer feliz por 15 horas, eu podia fazer qualquer coisa por 8. Porque muita gente entra e sai da faculdade pensando assim, vou fazer alguma coisa por 8 horas por dia,
pagar minhas contas, eu não quero muita coisa. Eu quero só pagar minhas contas e ficar feliz. A vida não funciona assim, sabe? Isso nunca vai acontecer. Para quem tiver ouvindo tiver essa ideia, isso nunca vai acontecer, tá? Você nunca vai ficar de boa, tá? E é uma ideia bem imatura essa, na real. E eu tinha essa ideia, né? Aí, quando eu vi que a menina trabalhava 15 horas, eu falei, cara, a única coisa que eu ia conseguir fazer feliz por 15 horas é isso. É trabalhar com criação, com arte, com essas coisas. Então, quando eu voltei do Japão, eu já tinha essa ideia na minha cabeça. E o lance do dinheiro, perdão, eu fui arranjando os meus primeiros empregos, meus primeiros trabalhos. Não era fácil conseguir freela, especialmente quando você é novo, você não sabe nada. Algumas pessoas me deram chances, os primeiros trabalhos, como todo primeiro trabalho, sempre foi assim, meia boca. Eu também não era uma pessoa muito esforçada na época, não tinha noção de como as coisas funcionavam. Sabe quando você tem que acordar cedo, você nunca teve que acordar cedo na vida, e você empurra as coisas com a barriga e você é mandado embora por causa disso? Isso aconteceu comigo. Eu era um péssimo funcionário, sabe? E aí, ao longo do tempo, eu comecei a ver que as minhas atitudes, né, custavam para mim, do ponto de vista de trabalho. E aí eu comecei a pensar que era muito importante eu estudar muito, né? O meu pai me ensinou isso, estudar é uma coisa que salva a sua vida, né? Parafraseando um pouquinho, o meu pai, ele perdeu o pai dele cedo. Tipo, ele se formou na faculdade, meu pai é médico, ele se mudou para minha cidade para ajudar o pai dele, que era médico. E aí, meu pai dele era chefe já tinha uma facilidade ali. No que ele entrou, o pai dele morreu. E aí, não tinha mais ninguém para dar respaldo para ele e se fudeu. Teve um monte de problema, foi posto para fora, porque ele era inexperiente, tinha panelinha, todas aquelas coisas que sempre acontecem. Então ele teve que se virar, ele teve que estudar muito para ficar muito bom e para virar referência, sabe? E eu não lembro de um dia, isso eu falo em toda entrevista que eu dou, não lembro de um dia que eu não lembro de um dia que eu vi meu pai sem um livro na mão. Até quando você ia falar, vamos pro Guarujá. A gente não tinha dinheiro para ir para Disney, sabe? A gente ia para cidade de praia, em época de temporada, que é bem típico brasileiro, né? E eu lembro até hoje do meu pai sentado na cadeira de praia, comendo pastel de camarão com um livro dessa grossura no colo, lendo sobre cirurgia. E eu tô falando assim, final de semana em casa, domingo, 7 horas da manhã, enquanto eu tava levantando para ver desenho, 7 horas da manhã tava meu pai sentado na varanda de casa, lendo um livro gigante. Então, assim, a única diferença que isso teve é que ao longo do tempo o livro gigante se tornou um laptop, sabe? Tipo, mas ele continua lendo todo santo dia. Meu pai tá com quase 70 e até hoje ele lê todo dia alguma coisa sobre medicina. Não é à toa que ele é um dos melhores médicos da área dele, no estado de São Paulo, né? E isso me ressoou muito. O que isso tem a ver com dinheiro? Eu peguei isso pra mim. Eu falei, se eu quero ser um bom ilustrador, eu quero ser um ilustrador que não passa fome. Eu não quero ficar me fudendo, né? Você vai se fuder por um tempo. Você vai pensar em desistir. Se você não pensa em desistir, você não é um artista de verdade. Você tem que pensar em desistir, né? Então você tá ali, se força, você se coloca naquela situação, você batalha, você batalha, você batalha. Eu vou pegar um café aqui pra mim. E servido? Pô, quase que eu joguei na água. Eu não posso mais tomar, não, mano. Você não pode mais tomar? Eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado. Tá fudido? É que, assim, né? Teve uma época onde eu fiquei bem ansioso, mas bem ansioso mesmo. E daí eu ainda era monitor de ONG. Então, o que aconteceu? Eu vinha aqui em casa, bebi uma jarra inteira, daí eu ia pra ONG e eu acabava com todo o café dos caras também. Então Não, 2 isso jarras de aí, café por e pra dia, quem tem mano. ansiedade, cara, quem tem ansiedade, isso aí é veneno, velho. Isso é Sim, gasolina. agora eu não posso tomar nenhum pingo, mano. Eu não posso tomar nenhum pingo, tá ligado? Não faça Daí isso. já me ferro. Desculpa te oferecer. Tranquilo, tranquilo.
Mas assim, o lance com dinheiro é assim, dinheiro é uma coisa sagrada. Existem 3 coisas sagradas na minha vida. Uma é dinheiro, uma é tempo e outra é saúde. Quando eu coloco no contexto do sagrado, é uma questão de respeito. Você não vai entrar num templo budista ou numa igreja, não vai dar um pescotapa no Cristo lá na coisa e derrubar no chão. Você não vai fazer isso. Isso é um puta desrespeito, né? Você não pode fazer isso com dinheiro, você não pode fazer isso com tempo, você não pode fazer isso com sua saúde, né? Então, tempo de Covid, tempo muito importante para sua saúde. Se eu ficar debilitado, eu não trabalho. Se eu não trabalho, eu não recebo. Né? Então, eu preciso tomar cuidado. Do mesmo jeito com dinheiro gasto à toa é uma coisa que meu pai fala: dinheiro não aceita desaforo. Então, eu lembro que eu tinha uns amigos que eram mais ricos, e eu lembro de ir para os rolês, e naquela época, eles torravam no coisa o que seria assim, o equivalente a R$ 2.000 hoje, em vodka e energético. Dava para os amigos. Tudo bem, às vezes você tem bastante dinheiro, você pode fazer certas coisas, mas eu olhava para aquilo e falava assim, cara, eu já não gosto de ficar bêbado. Sabe, não me dá prazer fazer isso. Eu gosto de beber, mas eu não gosto de ficar bêbado. Igualmente. Então eu via aquele gasto todo e eu falava, velho, o que eu não faria com esse dinheiro? De novo, os meus pais não me davam o dinheiro para fazer coisa. Alguns cursos eles ajudaram, não posso ser injusto, mas muitas vezes eu falava, cara, esse curso custa $1.000. Onde que eu vou tirar $1.000? Do cu, sabe? E aí eu tinha que dar um jeito. Então, os empregos que eu arranjei, e depois quando eu saí de trabalho e resolvi viver por conta, toda a grana de freela que eu ganhei foi para curso. Porque conhecimento é uma coisa que você não perde. Sabe, a única chance de você perder conhecimento é se você tiver um problema no seu cérebro. Sabe, mas você pode perder um computador foda, um gamer, ou um super. Você pode perder um PlayStation 5 se der uma pane elétrica. Mas você não vai perder conhecimento. Seu conhecimento não fica obsoleto. Perdi. Mas, por exemplo, na minha época tinha curso de datilografia, que é quase a mesma coisa que curso de escrever no teclado, sabe? Sim, sim, sim. Isso daí não é coisa. Existem pequenas coisas que você vai aprendendo ao longo da vida que te servem. Às vezes não a datilografia, por assim dizer, mas a noção de controle que você precisava ter numa máquina pesada te ensina alguma coisa sobre desenho, por exemplo. O fato de eu cantar é um exemplo ótimo disso. Eu gosto de cantar. Cantar sempre foi um hobby para mim. Porque desenhar passou a ser trabalho. Arranjei um hobby. Só que eu gosto de fazer direito. Então eu fui atrás de cantores profissionais. Mesmo esquema. Se eu for aprender um negócio, eu vou aprender com alguém que tenha conhecimento de causa. Então eu pego o melhor cantor que eu conseguir achar, um cara que já trabalha no mercado, que já faz assim. Vou pagar 3 vezes o preço que eu pagaria para um professor normal, mas eu vou aprender a cantar que nem um profissa. Eu já cantei em banda profissional. Mesmo na época que eu usava isso como hobby. Então, ah, quando eu falo dinheiro é sagrado, é isso. Eu tô pondo num lugar que eu sei que eu vou ter um retorno. Quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu quero que eles sintam a mesma coisa tendo aula comigo. Eu quero que meu aluno sente ali e fale assim, eu tô investindo dinheiro num cara foda. Não porque eu quero que as pessoas me vejam como um cara foda, mas porque eu quero que as pessoas entendam que o meu trabalho, ele tem esse conhecimento de causa, esse valor que elas querem pôr no trabalho delas, eu tenho que fazer justo porque faz parte do meu trabalho. Eu não quero ser aquele cara que viram para você e falam assim, tá, você é professor disso, onde você já trabalhou? E eu não tenho uma resposta. Então, ser bem-sucedido no meu mercado também faz parte do meu trabalho. Entendeu? E aí a gente volta naquela questão lá atrás, por que não é bem visto o mangá no Brasil? Você olha por esse contexto, fica muito fácil de você responder. Entendeu?
E eu acho que arte, ou qualquer trabalho que você vai fazer, é uma coisa que sempre me perguntaram, mas você não acha difícil fazer isso? Eu falei, filha da puta, me fala um trabalho que seja fácil, eu vou agora pra ele, porque nem traficante é. Nem ser traficante é fácil, cara. Você sempre tem que ou você se fode muito, ou você tem que ralar muito, ou os dois. Exatamente, mano. E é isso. A galera tem essa coisa, tipo assim, pô, desenhar é um bagulho fácil, né? A galera tem essa ideia. Tanto que sempre tem aquela galera que pede um favor de graça, tá ligado? Pra desenhar e tudo mais. Mano, mas não é assim. Todo desenho demanda tempo, demanda estudo e Sim. ainda um trabalho por trás, velho. Tipo assim, todas aquelas artes que você vê, que parece Uhum. simples de uma pessoa bem desenhada, mano, a pessoa demorou bastante pra fazer. Até a edição, mano, a edição é demorada demais, tá ligado? É. Tudo demora, tudo demanda tempo, não é coisa simples. A menos que Eu, você fazer palitinho, aí até que pode sim. ser. Eu gosto de uma história que eu vi quando eu comecei, que me contaram que era assim, o engenheiro, uma empresa tem uma máquina que dá problema. Aí chamam o técnico que é engenheiro e tudo mais. Ele olha a máquina, vai lá, pega um alicate dele, aperta um parafuso e põe na conta do cara, R$ 5.000. Aí o dono da empresa fica puto, vira pro cara e fala, peraí, R$ 5.000, cara? Você só apertou um parafuso? Faz favor aí, põe a relação do que tu fez. Fica, tá bom. Aí ele colocou, apertar o parafuso, R$ 10. Saber qual parafuso apertar, entendeu? Sim, sim. O... Então, tem muito disso, sabe? Você pergunta pra mim quanto tempo isso demora. E a parte do dinheiro, quanto você ganhava, eu posso te responder assim, a minha... Meu trabalho eu faço desse jeito. Eu pergunto pro cara quanto tempo eu tenho, para que ele vai usar comercialmente aquilo, e qual a complexidade do que ele precisa. Porque dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu estou, do momento que eu estou, eu consigo dar uma, uma mensura dentro daquilo que eu faço. Eu não posso cobrar um valor exorbitante de uma pessoa que acabou de que tem uma banda amadora para fazer a capa dele, mas eu não posso cobrar um preço super barato também. Porque se eu faço isso, aí entra aquilo que você falou sobre valorização. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar, outra pessoa vai ter. Uhum. Porque a pessoa está me procurando porque ela quer o meu trabalho, ela quer a minha expertise, então aquilo tem valor. Se ela quer que eu dê o mesmo carinho que ela tem pelo projeto dela, no projeto que eu estou trabalhando, obviamente que eu vou ter que me dedicar a isso, a dedicação custa, Uhum. Mano, entendeu? e é muito interessante isso que você tá falando, por conta que eu tô nessa coisa hoje mesmo, eu tô nessa coisa. Por conta que, assim, né, eu vou começar a trabalhar como editor, né, com edição e tudo mais. E daí hoje veio um cara pra mim e falou, pô, aí seu trabalho e tudo mais, e tal, gostei, você tá pensando em me ajudar e tal. Ok. Daí eu tô nessa coisa, mano. Será que eu consigo fazer? É que você sempre fica nessa coisa, né? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Meu primeiro trabalho? Hum. Será que eu devo cobrar mais barato por conta que eu não sei como é que vai ser? Entende? É tipo isso, mano. O, Eu tô nisso e eu sei que não é assim que funciona. o meu pai, ele tem uma história muito boa. Só para contexto, meu pai é neurocirurgião, né? Eu lembro de uma vez que eu peguei um trabalho numa empresa, eu estava fazendo curso de animação na época. Uhum. Só para contexto, para as pessoas que falam, pô, o cara faz animação, então chama ele. Não, eu não faço animação, não me procurem para isso, eu não vou fazer. Eu gosto de desenhar e meus desenhos têm movimento porque eu estudei animação, mas eu não trabalho com animação, não tenho vontade de trabalhar. E se pode me oferecer R$ 1 milhão, eu não vou trabalhar com animação. Ah, mano. É, não, nem por 1 milhão, sério mesmo, não trabalho. Pô, mano. A animação é interessante, pô. A É animação é interessante, mas eu interessante. não gosto, esse é o ponto. Sim, Eu sim, já sim. entro nisso aí, eu já entro nisso aí. Ah, de boa, de boa. É, uma vez eu fui trabalhar com animação numa produtora muito merda,
Tipo, era uma produtora muito bosta, o dono da produtora era um idiota, sabe? Tipo, mas foi um dos meus primeiros trabalhos. E, e aí eu tava com muito medo de não entregar o trabalho direito. Eu fiquei trabalhando até tarde, tava me esforçando, queria mostrar serviço, me virei pra caralho pra fazer a coisa funcionar. E, e aí, num dado momento, eu fiquei sozinho na empresa, até tarde. E aí eu liguei pro meu pai. Meu pai, eu falei, pai, você já sentiu isso daí? Eu tava com 24 anos. Foi meu primeiro trabalho, né? Falei, eu já fiquei melancólico nos plantões e tal. Você sente um pouco de solidão, mas isso passa e tal, você acostuma. Eu falei, eu tô com medo de não conseguir entregar o trabalho, eu tô com medo de não conseguir fazer. Aí ele olhou pra mim e falou assim: imagina a primeira vez que eu abri uma cabeça. Eu falei, nada pode ser pior do que isso, sabe? Eu nunca mais tive medo de pegar trabalho nenhum, porque nada pode ser mais assustador do que você abrir a cabeça de outra pessoa. É um ótimo exemplo, um ótimo É um exemplo que você excelente deu. exemplo, sabe? Meu pai é foda nessas coisas. Meu pai ensinou a não ter medo de trabalho, sabe? Nada pode ser pior que isso, porque se der merda, você não vai deixar uma pessoa aleijada, você não vai deixar a pessoa sem conseguir falar, sabe? Se você cometer um erro, você só faz de novo, sabe? O máximo que você pode fazer é pedir desculpa, falar não deu certo e paciência, sabe? Nada pode ser tão assustador do que isso. Então, não saber o quanto você vai cobrar, eu acho que é legal você pensar no contexto do que você vive, sabe? Pensa quanto que seria para você morar sozinho. Conta aí os gastos básicos, né? Tipo água, luz, telefone. Plano de saúde é importante você incluir. Ah, mas eu posso fazer pelo SUS. Cara, eu prefiro ter um plano de saúde, porque eu não quero ficar enfrentando fila. Apesar de que plano de saúde hoje em dia é tudo uma bosta, então, tipo, também. Mas tem lugares que são melhores atendidos pelo SUS, na verdade. Mas na minha época, pelo menos, plano de saúde é uma coisa muito importante. Então, tem um plano de saúde ali para não ter que pagar 15 mil reais numa cirurgia, é interessante. Então, coloca todas as coisas básicas que você tem. Aí você divide por 20. Por que 20? Porque são os dias úteis do mês. Ah, mas você não trabalha no final de semana? Eu não trabalho. Final de semana eu não trabalho. Eu dou aula no final de semana, mas não trabalho no final de semana. Por quê? Porque eu preciso do meu cérebro funcionando durante a semana para poder entregar um bom trabalho. Então eu não trabalho no final de semana. Beleza, 20 dias. Desses 20 dias, você tem que dividir por 8. Por quê? Porque são 8 horas de trabalho no dia, pelo menos. Você pode trabalhar mais, você pode trabalhar menos, mas são 8 horas de trabalho que você tem que entregar, certo? Você entregou, você pegou isso aí, é a média da sua hora, tá? Você tem que colocar um pouco de lucro, porque se acontecer algum problema, vamos supor, se eu tenho uma tablet aqui que é cara, se minha tablet pifar, eu tenho que ter dinheiro para recuperar ela, porque eu tenho que continuar entregando os trabalhos. Então eu tenho que ter, eu posso até perder alguns dias, mas eu tenho que entrar no site que vende tablet, comprar uma tablet e eu não posso ficar pagando em 60 vezes, porque outras coisas podem acontecer no meio tempo. Então é legal você ter uma base de uma margem de erro ali, vamos dizer, 4 meses de salário no mês guardada, né? Porque se der alguma merda, você tem 4 meses para você se recuperar, né? Pra você arranjar outro emprego, coisa assim. E é legal você ter esse respaldo também para alguma emergência. Porra, meu PC pifou, eu preciso comprar uma coisa nova urgente, e essa coisa nova é cara. É para isso que serve a tua reserva. Claro que também você tem que pensar lá na frente, tem que pensar na tua velhice, todas essas coisas. Então, guardar dinheiro e você ter essa média e você saber quanto que você cobra num dia é essencial. Se você está iniciando, óbvio que você não vai cobrar a tua hora dia, você não vai cobrar 1.000 reais por hora, Sim, sim. né? Mas você pode fazer uma sugestão educada baseada no quanto você sabe. É o mesmo, aí entra a analogia do cara que sabe apertar o parafuso. Qual parafuso? Você sabe apertar o parafuso? Sabe? Então o teu valor é maior. Você não sabe apertar o parafuso ainda, então o teu valor é menor. E aí você vai vendo a média. Vai ter trabalho, especialmente o cara que está começando agora, tem um aluno que passou por essa experiência recentemente. O cara conseguiu um trabalho, estava feliz, ele cobrou muito barato, porque ele não queria perder o cliente. O que que aconteceu? Ele trabalhou muitas horas, e eu fiz essa analogia para ele, falei assim, o tanto que você trabalhou, pelo tanto que você recebeu, paga essa conta? Ele, não paga. Eu falei assim, então, você ainda não é um ilustrador profissional.
Uhum. Na verdade, não é nem que você não é um ilustrador profissional. Eu tô falando bobagem. Ele é porque ele tá trabalhando profissionalmente, mas aquilo não Uhum. paga suas contas. Então Sim. você ainda não pode dizer que você sobrevive com isso, sabe? Então, para você conseguir fazer isso, claro, você precisa aprender certas dinâmicas, você precisa negociar muito bem. Você precisa saber como administrar uma empresa. De novo, lá atrás. Será que o mangá não é respeitado no Brasil mesmo? Ou essa galera não tem noção nenhuma dessas coisas? Uhum. Você entende? Sim, eu É a entendo. mesma coisa com músico. O que é mais difícil você enfiar na cabeça do músico profissional brasileiro é isso. Que existe muito mais do que você saber tocar bem. E, Sim, sim. tipo, particularmente eu venho de um grupo, e eu não vou falar nomes, mas, tipo, eu venho de um grupo que pensa que vive num clipe do Aerosmith, sabe? Se droga pra caralho, gosta de ficar, desdenha as pessoas, se acha como se fosse uma porra de um rockstar. Aí o cara vai procurar uma oportunidade numa gravadora e não consegue. Porque primeiro o cara dá trabalho, porque usa droga pra caralho. Gravadora hoje em dia não pega cara que é muito drogado, saca? Porque dá trabalho. O cara que é um profissa. Você vai pegar qualquer cara de banda grande, o cara terminou o show, ele pega o óculosinho dele, senta no laptop pra se programar pro dia seguinte. Não vai ficar falando com fã, porque estraga a voz. Não é porque o cara é cuzão, não é porque o cara é estrela, é porque ele precisa conservar a voz dele, porque no dia seguinte ele vai cantar para outras 100 pessoas, outras 1.000 pessoas, outras 10.000 pessoas que são tão fãs dele quanto você, Uhum. saca? Sim, sim. Sim, faz sentido, pô. Tudo uma preparação, né, mano? Você não pode vacilar, Você ou não pode senão, vacilar, ou você não você pode se ferra. vacilar. E o teu contrato tá previsto essas coisas, esse tipo de coisa. Então, assim, Uhum. tipo, eu falo porque eu tô falando porque eu sei como acontece nos bastidores. Eu faço capa de disco para banda grande. Eu tenho um amigo que ele é produtor de uma das maiores gravadoras do mundo. E você conversa com o cara, é o mesmo cara que é dono de bar. Ah, Esse mesmo- pô, incrível, e é o incrível mesmo isso. cara que tem a banda internacional da qual eu fiz HQ. É o meu melhor amigo, Pô, Sérgio mano. Mazul. Ah, é o careca, né? É o É o carequinha. cara. É o Azaghal da dimensão Pô, C137. que da hora. Eu vou ver pra chamar ele depois. Ah, ele é bem bacana. E ele, porra, ele tem um conhecimento de causa muito grande. Ele tem 2 pós-graduações em marketing. Ele tem um bar. Se eu virar pra ele agora e falar assim, eu quero uma banda de Viking Metal, cantado por mulher do Canadá. Ele fala 3. Caralho, mano. Sabe? Mano, Tipo, claro que não sei se tem 3, mas tipo, o que eu quero sim, dizer é sim, que eu o cara é entendi. uma enciclopédia. Ele sabe. Por quê? Porque ele conhece a porra do mercado. É o mínimo que você tem que saber. Quem Uhum. que é o maior mangaká de hoje? Quem que é a Eu pessoa. Quem que é o acredito que é maior o mangaká? Oda, né? Talvez seja o Oda. Mas e os outros? Tem uma coisa Tem que. mais Sabe? boas, né? Sim. Tem vários pequenos pontos. Tem um maqueteiro, o que ela trata como se fosse um guru, chamado Philip Kotler, que ele fala uma coisa bem legal, que é, pensa no maior refrigerante do mundo. Qual que é o maior refrigerante do mundo? Coca-Cola. Coca-Cola. Qual que é o segundo maior refrigerante do mundo? É, cara, o segundo maior é o. Qual que é o mesmo nome? Esqueci agora, eu tô Se você falar esquecendo Guaraná qualquer. Antártica, eu vou bater em você. Não, tô É, brincando. então pode falar, então pode Não, falar. não. Qual que é o segundo maior do mundo? Guaraná Antártica poderia argumentativamente ser do Brasil, mas qual que é o do Caralho, mundo? Pepsi. Pepsi. Até eu Certo? já tava esquecendo. Qual que é o terceiro? Terceiro eu não me lembro mesmo. Isso. Quem foi o primeiro cara que subiu no avião? O primeiro cara que subiu no avião foi o Santos Dumont. Segundo. O segundo foi os irmãos Wright. Terceiro. Não faço ideia. Exatamente. Você sempre acha o primeiro e você acha o segundo, mas você nunca vai achar o terceiro. Se você procurar hoje no Google a primeira mulher que subiu no avião, você vai achar, entendeu? Uhum, Porque ou você é o primeiro, ou você é o segundo e faz o oposto do primeiro, ou você tem que criar uma categoria. Isso é marketing, uhum. sabe?
Então, assim, por exemplo, o Flow, eles sempre falam, né? A gente imita o Joe Rogan, mas eles são brasileiros, uma Sim. categoria, sabe? Então, por isso que eles, aqui no Brasil, da galera que fazia isso, dessa modalidade, eles sempre foram os maiores, né? O Jovem Nerd também, o Jovem Nerd foi o primeiro de uma galera que faz podcast geek, saca? Podcast já existia, Sim, sim. né? Mas, Eu me lembro do Jovemcast, Nerdcast, quer dizer, onde os caras explodiram, uhum, mano, todo mundo escutava eles. Todo sim. mundo escutava os caras. Era incrível. Depois veio Maravilhoso demais. aí tem o Matando o Robô Gigante, e aí Sim, você sim. tem categorias, tem podcast sobre cinema, sobre criminologia, sobre uma cacetada de coisa. Então, assim, no mercado, você acaba entrando nessa lógica, né? Então, assim, o grande, o essencial para você, quando você é profissional, é você entrar um pouco nessa noção de como funciona o mercado. E você vê que, hoje em dia, tem muita gente achando que é muito foda, mas eles não têm uma noção básica como essa. O que que tem o seu trabalho de diferente dos outros? E quando você vai ver o trabalho do cara até tecnicamente é bom, mas ele parece uma cópia do Dream Theater, uma cópia do Metallica, uma cópia disso, cópia daquilo, cópia daquilo. E tem uma diferença de cópia para influência. Se você escutar Type O Negative, por exemplo, é uma banda que eu adoro, e você escutar os recursos de voz que o Peter Steele, que é uma voz super grave, usa, eles são praticamente os mesmos do Ozzy. Os efeitos e tudo mais. Ele tem muita influência de Ozzy Osbourne, saca? Mas se você escutar Type O Negative, é muito autêntico. Não é uma cópia, saca? Uhum. Não só pela voz do cara, mas pelo tipo de letra, pelo tipo de coisa todo o contexto que é construído, a banda, é muito autêntico. Os caras fodas hoje, você pode ver, você nota eles porque eles são autênticos, eles fazem algo que outras pessoas não fazem, entendeu? E isso faz você se destacar no mercado. Então, o Sérgio vai poder falar isso bem melhor do que eu, mas as bandas de hoje, tem muita gente falando que o mercado não aceita elas, e por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla do que você falou no começo, porque é uma realidade que muita gente entende e entra por o âmbito da injustiça, sabe? E isso é muito perigoso você falar. E com todo respeito, chega a ser imaturo, De porque boa, de boa. não é uma percepção correta do ponto de vista do cara que está pagando. Aí você vê essa mesma galera, por exemplo, teve uma situação que aconteceu com uma banda, ele estava me contando, que era uma banda que tinha muito fã, e eles estavam fazendo um Kickstarter pro álbum deles. E aí o que aconteceu? É, nesse Kickstarter teve um cara que ajudou com 100 mil reais. Alguma coisa, assim, eu não sei se foi exatamente esse valor, eu sei que era um valor muito alto. 50 mil, 25 mil que seja, é muita grana, certo? Uhum. E aí, num desses shows ao vivo deles, um DVD que eles gravaram, não sei o que que é, o vocalista quis ser ativista, subiu no palco, falou assim: quem for apoiador desse político X, pode ir embora do meu show. Aí, porque você é um filho da puta, alguma coisa assim. Uhum. Eles recebem no dia seguinte um recado do cara, falando assim: ó, eu quero que vocês me devolvam o dinheiro do apoio que eu dei, porque porque eu sou a favor desse político e você tá falando que eu sou um filho da puta. Se vocês não me devolverem, eu vou entrar com uma ação judicial contra vocês. E esse dinheiro que ele deu era o suficiente para eles conseguirem fazer o projeto funcionar. Então eles se fuderam porque eles resolveram fazer as coisas do jeito deles. Eu não estou dizendo que tem um problema você ter uma visão política. Mas é muito diferente você ter uma visão política e você falar: se você não concorda comigo, você é um filho da puta. Sim, sim. É relações públicas isso, sabe? Eu não sou uma pessoa famosa, tá? Eu sou uma pessoa que tem fãs.
Eu não me considero uma celebridade em nenhum nível. Mas tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que às vezes me param para pedir autógrafo, para tirar selfie, porque eu já trabalhei nesse lugar. Quando o cara vem falar comigo, eu sempre tento tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Então já aconteceu de fã, assim, tá meio nervoso. Eu, pô, o cara tá nervoso, eu sou mais amigo dele. Ô, cara, tudo bom, tal, não sei o quê. Mas tem fã também que é folgado. Então, é uma questão de bom senso. Quando o fã é folgado, você não pode chegar e dar um tapa na cara do maluco. Nem que seja moral o tapa, sabe? Nem que seja moral o tapa. Você fica tipo, pau, né? Não é assim. Mas, tipo, você não pode chegar e ser um escroto com o cara, porque você tá não falando só com ele, você tá falando com outras pessoas que também querem chegar e falar com você. Então você precisa explicar pro cara, ó, limite. Você vai na amizade e tal. Se o cara, eu tenho uma regra, depois de 3 vezes, aí eu corto a pessoa, né? Tipo, cara, não quero. Tipo, teve uma ontem que eu compartilhei uma, eu compartilhei uma foto do que um artista ucraniano fez sobre a Rússia. Compartilhei no meu perfil do Instagram. Gostei muito da arte, né? E eu compartilhei. E caiu naquela coisa que eu falei da outra banda. É uma opinião. Eu não tô falando que todo mundo é um filho da puta, mas só o fato de você botar uma opinião já gera uma reação. Um dos fãs entrou e falou assim: você não pode falar do que você pensa, do que você não sabe e tal, não sei o quê, porque a Rússia tá assim, a Rússia tá assado. E eu falei, mas você não pode falar de uma pessoa que você não sabe o que eu sei pra você dizer que eu não sei nada. Aí ele continuou insistindo. Aí eu falei assim, cara, eu posto o que eu quiser no meu perfil. Aí ele continua insistindo, que eu insisti, eu falei assim, cara, eu tô cagando pra tua opinião. Eu não quero saber a sua opinião. Não me enche o saco. E aí o cara parou de responder. Sabe? Não enche o saco, velho. Aí normalmente quando é público, quando vem um troll lá no meu perfil, eu apago. Não tem por que ficar dando atenção, sabe? Apaga. Não tem que dar satisfação pra ninguém, entendeu? Então, assim, muito. Você tem que ser muito profissional no que você faz. Já passou a época de que tudo era uma manifestação, sabe? Pelo menos na minha experiência crescendo, eu sou uma criança dos anos 80. Os anos 80, eles têm uma cultura oriunda dos anos 70, galera usando droga, galera dos hippies, e depois tem a galera dos anos 80 indo contra a moral e os bons costumes, sabe? Você tem caras como o Dee Snider, que foi uma história muito foda essa aí do Dee Snider indo no Congresso americano, que os caras queriam, sei lá o que eles queriam fazer com ele, eles queriam censurar ele, e era um cara de extrema direita, não de extrema direita, era um cara da direita americana, né? Porque americano só tem direita e esquerda. O cara da direita americana, que era o Al Gore, ele foi lá e questionou o cara. Mas o cara foi lá e bateu de frente ali com o Al Gore. Isso era relacionado ao que o Dee Snider fazia, né? Essa galera de hoje vive a ideia de querer ser um rockstar. É muito diferente de você querer ter uma banda profissional, Sim. saca? Você tem uma banda foda, não é você sair comendo um monte de mulher. Não é você encher o cu de droga. É você se preparar para uma turnê. E turnê é difícil, velho. Você tem que ter condicionamento físico para fazer uma turnê. Você tem que se exercitar, você tem que estar com o corpo em dia. Sabe por quê? Porque você vai fazer 20 shows em uma semana. Tua garganta tem que estar boa. Teu cérebro tem que estar bom. Você... 20 shows em uma semana acho que é muito, mas vamos dizer que seja um show por dia por 20 dias. É muita coisa. Saca? E você tem que estar em condicionamento físico para isso. Você tem que dormir bem, você tem que. Assim, não é vai todo mundo ficar num hotel com tudo do bom e do melhor, fazer exigências. Olha, eu só como sanduíches veganos. Cara, não funciona assim.
Saca? Você vai ter 2 mudas de roupa, tu vai ter que lavar a roupa na estrada mesmo, sabe? Você vai dormir com seus brother dentro de um busão. É assim que rola. Essas regalias acontecem pro cara que é uma lenda, entendeu? Você vai falar do Sabaton, aí beleza. Uhum. Mano, a gente já tá chegando aqui a quase 1h30, né? Como a gente já tinha marcado e tal. Então, obviamente, eu vou querer te chamar de novo, mas eu só tenho uma pergunta para te fazer. Hum, Qual foi a coisa mais estranha que já te pediram para desenhar? hum. Mais estranha? Essa pergunta é muito boa, mano. A galera recebe cada pedido bizarro. Não, acho que pra mim. Eu não vou dizer que teve alguma coisa estranha, assim, pra mim. Assim, infelizmente, eu não tenho essa felicidade de fazer uma coisa estranha, até porque eu gosto de dizer essas coisas. Mas o melhor trabalho que eu já tive foi para um cara que faz coisas de horror. É um RPG de horror chamado Shadow of the Demon Lord. Eu arrisco dizer que foi um dos melhores trabalhos que eu já recebi para fazer. E era um ogro sentado numa pilha de estrume, vestindo uma tenda de circo, tentando enfiar uma vaca inteira na boca. Pô, que maravilhoso! Isso é muito Que legal. maravilhoso, mano. Todos os negócios que ele me manda, assim, caralho, isso é muito legal, sabe? Cara, isso é muito bom. Nem é um trabalho, assim, que paga horrores, porque RPG não paga muito, saca? Sim, sim. Né? Mas é, o cara, eu não me importo com a grana que esse cara me dá. Eu me importo com isso. Cara, se eu tô recebendo o trabalho dele, eu vou fazer, sabe? Porque é muito tesão fazer aquilo lá, sabe? Todo o trabalho que ele me manda, o briefing é maravilhoso. Sabe? Quando você lê, você fala, isso é muito foda. Eu quero enfiar isso no meu horário, sabe? Eu vou ganhar uma grana, mas foda-se, eu tô trabalhando porque isso aqui é muito legal, sabe? Eu acho que eu posso dizer, não é o mais estranho, mas acho que é um dos melhores trabalhos que eu já fiz, sabe? Eu gosto muito desse cara. Que legal, mano. Aliás, se você tiver o desenho daí, bem me manda. Me manda lá no Eu zap vou depois te se você mandar. encontrar. Acho que tá no meu ArtStation, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se E, tá no. mano, a gente vai acabar por aqui, tá? Cara, Uhum. primeiramente, espero que tenha valido seu tempo, que você tenha gostado, e com certeza eu vou querer te chamar para fazer uma outra depois, se você quiser. Sim. Cara, então é isso. Divulga pra galera o que você tiver que divulgar, e a gente acaba É, por aqui. se alguém tiver interesse em aprender, tem o meu curso de desenho. É baseado basicamente na ideia de você realmente sobreviver no mercado. Então, é uma coisa que exige muito, né, de você. Você vai ter que separar um tempo para você estudar se você quiser trabalhar com isso, independente se você se você fizer aula comigo ou não. Mas o meu curso é fundamentado nisso. Se vocês quiserem comprar minha HQ, tem Assembled Blood Chronicles, que é a HQ que eu escrevi junto com o Sérgio Mazul. Nós dois produzimos ela juntos. E ela tá disponível pela Dark Side. Já tá na segunda edição. Não na segunda edição, tipo, não tem o segundo volume, mas nós já mandamos fazer a reimpressão dela. Então tá indo bem. É baseado na banda, nas músicas da banda. Então quem gosta de metal vai gostar muito dessa HQ. E, cara, me sigam no Instagram, Meister_Art. Ah, Escreve que nem mano, meu nome. mano, então é isso, cara. Então a gente vai acabar por aqui. Muito obrigado. Esse podcast sai na sexta-feira, às 6h30. Então Não é era isso. quinta-feira? Não, não, acho que não. Acho que era É, quinta-feira que eu vi. é que. É, não, acho que era. Não, não era, acho que é sexta-feira mesmo. Por conta Cara, que o último podcast vai ser na segunda que vai sair. E tem. É sexta, eu acho, mano. Que é ixi, agora eu mais. tô confuso. É que. É, peraí. Ia ser na quinta, mas vai sair na sexta. Por conta que o cara que eu ia gravar 2 ontem. Só que daí o cara Ah, marcou tá. pra hoje. Então vai ter Entendi. que. Então, Agora, agora, é agora isso. tudo fez sentido. Nossa, mano. Nossa, é muito podcast, tá ligado? Amanhã eu vou ter que gravar 4. Então, então é isso, mano. Faz parte do teu trabalho, ué. Por parte. Então é isso, mano. Muito obrigado. E Obrigado a depois eu te você. mando o que você precisar. E tenha um bom dia. Você também.